Com muita satisfação, dou início à gravação de um mapa de uma menina de 6 anos, pedido pela avó, com a intenção de entender, primeiro que tudo, a estreita relação que existe entre elas e ver por parte da avó o que as estrelas, o que os planetas podem informar para ela poder ser o melhor que ela conseguir ser em relação à complementação com sua neta. Então isso é muito bonito, não? O mapa astral, ele é o desenho estilizado do nosso céu de nascimento. Observa aqui os signos, aqui na parte de dentro os planetas. Observa como todos os planetas estão a uma mesma distância do centro. Aí, a pessoa, ele está aqui no centro. E isto aqui é a linha do horizonte onde está a pessoa. Por exemplo, você está aí onde está escutando agora e você se sente como se estivesse em um plano. À esquerda do mapa seria a direção leste, que é por onde nasce o Sol, a Lua e os planetas a todo momento. No momento em que ela nasceu, estava subindo o signo de Gêmeos, o 14 grau do signo de Gêmeos. O signo ascendente, e observa que ele se chama ascendente porque era a parte do céu que estava ascendendo na direção leste no momento que ela nasceu. Nós sabemos que, na verdade, somos nós aqui na Terra que nos movimentamos, que giramos de oeste para leste. Mas como nós estamos aqui na Terra, nós não vemos a Terra se mover. E o que nós vemos é o céu constantemente subindo no leste. O ascendente é o signo que estava subindo no momento que você nasceu. E ele é super importante, porque já isto vai falar características essenciais da tua neta, que é o signo de Gêmeos. O signo ascendente, ele é como se fosse a nota lá que afina todo o resto do mapa. E o signo de Gêmeos é o signo do aprendiz, é o signo do informante, é o signo que valoriza o plano mental, que valoriza se expressar, se movimentar, passear, conhecer, e que tem a curiosidade como uma característica fundamental da sua personalidade. Isto aqui são informações preciosas. O entendimento do signo ascendente é fundamental. É fundamental. E nós vamos voltar mais a isso. E para nós estudarmos, aprofundarmos no estudo do ascendente, nós temos que ver onde que está o planeta Mercúrio, que é o regente do ascendente. Mas antes de entrar onde que está Mercúrio, eu gostaria que observem como o Sol, quando ela nasceu, estava no signo de Libra, a 19 graus de Libra, que é também um signo de ar, ao igual que Gêmeos. E esse Sol, observa que está fazendo um trígono harmônico com o ascendente. Isto é um aspecto muito abençoado. O trígono do Sol com o ascendente, eu tenho também, é uma garantia de saúde, de proteção, de coerência consigo mesmo, com aquilo que realmente movimenta a pessoa. É uma coerência entre o Sol, que é a consciência, que é a vitalidade, e aquilo que eu anelo ser, que é o ascendente, aquilo que eu quero respeitar. Então, aqui já está falando muita coisa, que ela é uma libriana, e o signo de Libra é o signo regido por Vênus e que corresponde à primavera aqui no hemisfério sul, a capacidade com o modo de ser que nos leva à diplomacia,
a ter em conta o outro, a achar o outro muito interessante e ficar curioso como a pessoa funciona e a partir disso como melhor ela pode se relacionar. Então é uma pessoa que está aqui em busca de paz e de entendimento, primeiro que tudo. E esse aspecto do Sol com o ascendente, então, ele é simplesmente uma benção, uma benção. É interessante também observar que a partir do ascendente, o mapa ele se divide em 12 casas. Então, por exemplo, aqui temos a casa 1, aqui temos a casa 2, aqui temos a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Desde o ascendente, lembrando de que esta é a linha do horizonte, até o Sol, observa que não tem planeta nenhum, só tem o nodo norte, que é um ponto que tem a ver onde a trajetória da Lua atravessa a trajetória da Terra em torno do Sol. Então, é um ponto que se chama nodo lunar e tem a ver com uma informação daquilo que é importante para essa alma, nessa vida, se guiar. É uma espécie de ascendente também. É uma espécie de luz que orienta o destino da pessoa. E esse ponto está em que signo? No signo de Leão, que é regido pelo Sol. Então, isso está falando que para ela, nesta vida, está aqui para quê? Ela está aqui para brilhar. Brilhar. E entre os dons que até agora nós temos ressaltado, são os dons que correspondem ao signo de Gêmeos, que é a inteligência, a capacidade expressiva, a, a vontade de falar. Agora, é importante também, ao mesmo tempo que vemos os lados positivos, os lados negativos. Então, por exemplo, um ascendente Gêmeos pode ter dificuldade em se concentrar, pode se dispensar fácil. Então, aqui uma orientação que é bom você pode ir dando para a tua neta que se ela quer realizar uma coisa até o final, tem que prestar atenção para não se deixar levar pela dispersão. Sempre que formos avançando nos estudos, sempre temos que ver os lados positivos da posição do planeta signo e os lados negativos. Nós tínhamos falado, e como entender melhor, por exemplo, esses gêmeos? Porque se ele é tão importante, será que tem mais informações no mapa sobre como ele funciona e tem sim? É onde que está o regente de Gêmeos, que é Mercúrio. E nós vemos que Mercúrio ele está aqui em Escorpião. Quer dizer, ele está em um signo de água. Mercúrio ele está em um signo de um elemento diferente em relação ao Sol. E no signo de Libra, ela só tem o Sol, com estas características da diplomacia, por aqui para lá. Agora, ela em Escorpião, observa que ela tem Mercúrio, Vênus e Júpiter. Desta maneira, ela é uma libriana com ascendente Gêmeos, disposta a falar, mas em um estilo escorpiano. Quer dizer que ela gosta de falar com fundamento, com sentimento, com emoção, com conexão. E assim, esta libriana com ascendente Gêmeos vai ter uma autoexigência em querer conhecer as coisas com profundidade. Mercúrio em Escorpião, certo? E esse Mercúrio, que é a inteligência, ele vem junto com a Vênus
que é a beleza, que é o valor das coisas, e junto com Júpiter. Este é um elemento assim de abençoado. É muito interessante ver que esse mapa da Malu ela tem várias bênçãos. Tá? E a casa 6, que é essa casa que está aqui, que tem Mercúrio, Vênus, Júpiter, e finaliza com a Lua, em Sagitário, que já vamos falar disso, é uma casa que tem a ver com o teu cotidiano, com tuas rotinas. Então, quer dizer que ela é uma pessoa que faz questão de tomar consciência muito bem de suas rotinas, do que é o que ela faz. E ela gostaria de ter essas rotinas organizadas. Então eu vou ir à escola, depois vou fazer isto, depois vou praticar o piano. E ela gostaria muito que estas rotinas dela fossem planificadas e cumpridas com rigorosidade. Ela gosta, ela tem Escorpião na cúspide da casa 6 e desta forma ela gosta de estabelecer vínculos com os lugares onde ela vai. Então, assim, por exemplo, se ela estiver em uma escola e tiver que mudar de escola, para ela isso vai ser muito forte, porque ela estabelece relacionamentos profundos com seus companheiros, com seus colegas, com os professores, com o cachorro, com o gato, com as paredes, com tudo o que tiver por onde ela está. Não? O Sol, ele está, como já falamos, em trígono, é decir, em um ângulo harmônico com o ascendente, e na casa dele, que é a casa 5, que a casa 5 é como você se apresenta ao mundo. Então, ela se apresenta ao mundo como una rainha, como una atriz, como una dançarina, como uma pessoa importante. Então, nossa querida Malu é uma pessoa importante. Aí ela tem que aprender desde pequenininha que para você ser reconhecido pela tua turma e pelas pessoas, você tem que ter o que dar. E ela poderia dar o quê? Ela poderia dar conhecimento. Então, a maneira em que ela se pode destacar nos seus companheirinhos, nas escolas e tal, é aprendendo a saber, é sabendo que se ela tem conhecimento, ela vai ser valorizada por todo mundo. Malu, me fala o que é isto, Malu, me fala o que é o outro. Então, vovô, uma das coisas importantes a ter em conta com a Malu é ver como ela pode fazer esse sol brilhar. Porque senão ela pode se sentir mal acolhida e falar, meu, não me estão recebendo da maneira que eu gostaria que me recebessem. Tá? Então, ela tem que ter algo para oferecer, porque ela é uma protagonista da primavera. Tá? Ela é uma flor. E por isso as roupas dela devem ser bonitas e sempre deve se procurar de que ela se prepare para entrar em cena. Para ela, a vida é como se fosse um palco. Desta forma, é importante ela aprender a se expressar corretamente. Ela, aí que é o que, por exemplo, os pais podem ajudar. Meu, deixar ela fazer as cenas dela, curtir quando ela faz alguma cena, quando ela quer interpretar um texto, quando ela quer fazer uma dança, quando ela quer fazer uma canção. Observar ela atuando, quando ela fica falando com outras pessoas, né? Como é que ela faz e tal. E, sem lugar a dúvidas, eu a colocaria em um grupo de teatro desde pequena, né?
e desenvolveria a sua capacidade de expressão e de comunicação. Lembrando sempre que, como ela é ascendente Gêmeos, ela tem como um talento a sua inteligência. Uma inteligência que é como onde que está Mercúrio em Escorpião, profunda, abençoada com beleza por estar perto de Vênus, abençoada por Júpiter por estar perto do Deus dos deuses, abençoada com fundamento, com facilitações, com conhecimento. Mercúrio e Júpiter são os dois planetas do conhecimento. Imagina tu então eles dois juntos com Vênus. Ainda que ele está num signo de água. Não? E Vênus, por exemplo, é regente de touro. Então ele está num signo oposto ao que ela rege. E isto que é o que significa? Que é aquele desafio que ela vai ter para poder entender as emoções. Então ela é também meio psicóloga. E ela quer saber por que a mãe age de uma maneira, e por que o pai age de outra maneira, e por que a avó age de outra maneira, e por que a professora age assim, e por que fulanito na escola age assim. E desta maneira, vovô ia ter que meter um pouco, aprender um pouco de psicologia para poder explicar para a tua neta como é que funcionam os seres humanos. Porque ela vai querer saber. E é importante, por isso uno tem que conhecer o mapa, não? Que ela quer saber ao estilo escorpião. Então, ela quer saber com profundidade, com fundamento. Né? Ela quer saber sentindo as pessoas. Né? Então, isso é um bom toque aí. Bom, aí vem a Lua, que é uma Lua em Sagitário. Observa que o Sol está em Libra. Então tem 10 graus aqui do signo de Libra, depois tem o signo de Escorpião e depois tem 10 graus mais do signo de Sagitário. Então quer dizer que ela nasceu uns 3 dias depois, 4 dias depois da Lua Nova. Não? E é uma Lua Nova, é uma Lua que está começando a crescer em Sagitário, estando o Sol em Libra. Então, isso significa que ela é uma pessoa de fé, otimista, que acredita no bem das pessoas. E a lua representa a mãe, representa a avó e representa os ancestrais. Então, para ela, é uma lua que está 9 graus, a casa 7 dela começa a 14 graus, essa é a casa 7, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é a casa dos parceiros e tal. E se um planeta está até 5 graus, se pode considerar nessa casa. E assim nós podemos considerar a lua na parte da casa 7. E desta forma, ela é muito associada à mãe e à avó e aos ancestrais femininos. Femininos não, mulheres. Não? Quer dizer que, por exemplo, esta é uma menina que, segundo a estrutura do mapa em geral, é aquela que depois fica no final da vida com a avó, fica no final da vida com a mãe. É decir, ela tem uma tendência que, com o tempo, ela vai fortificar cada vez mais seus laços com a mãe e a avó. E o mais provável é que ela tenha já vida passada junto com a mãe e a avó. Tá? E pelas características deste posicionamento da Lua, que observa que ele está em um trígono com o nó do norte, e está na direção do horizonte,
ela já conquistou relacionamentos positivos com estas mulheres. Então, ela é como se fosse, na verdade, uma líder do melhor de todas as gerações femininas que tiveram nessa pirâmide da qual ela nasce. Não? Ela é uma virtuosa dentro da linhagem das mulheres. E, portanto, ela vai ser uma figura assim muito importante na ela vai ser uma figura muito importante na família. E ela vai valorizar muito a família. Ela gosta da família. Ela cuida da família. Ela valoriza a família. E o pai é representado pelo sol. E ele está na casa 5, então ele fica muito ligado na performance do pai. E ela torce para que o pai melhore, se consiga colocar como propósito pessoal dele a prosperidade e que consiga vencer determinadas coisas que vêm do passado dele, porque essa é a quadratura aqui com Plutão na casa 8, não? Então, o pai dela pode ser meio sensitivo de emaranhamentos que vêm com a linhagem dos homens. Então, é como se o pai fosse o herói solar que vai conseguir vencer aquilo que não foi vencido pelo avô, pelo pai dele, pelo avô dele. Então, ela é uma espécie de fã e torcedora pelo melhoramento constante do pai. Então, que o pai fale assim, filha, fica em paz aí, tranquila, que o pai aqui vai entrar no empreendedorismo e vai vencer os obstáculos, e ainda que eles sejam muito difíceis, eu vou ter coragem, eu vou ter força e para vencer tudo o que tenha que vencer, porque para mim a vida só tem um sentido, que é evoluir, me aprimorar, me transformar e vencer. Esta é a energia que ela joga acima do pai. E a energia que ela joga acima da mãe e da avó também é muito positiva, porque é a energia de Sagitário. Eu sei que vocês vão a vencer também, eu sei que vocês vão a que vocês estão conectados com Deus, que Deus está força, ela tem uma possibilidade, uma tendência de valorizar essa conexão espiritual da mãe, da avó, não? E eu sei da avó que ela é só amor e Jesus no coração, não? E a mãe, espero que também seja. E se não são completamente, ela vai virar, porque a Malu ela é uma espécie de anjinho que conduz a pessoa no caminho da luz. Então, desde que ela nasceu, ela está trazendo luz para a mãe, está trazendo luz para a avó, está trazendo luz para o pai, não? E luz, amor, equipes espirituais, tudo torcendo pela família. Porque a lua em Sagitário na casa 7 significa eu tenho uma família vitoriosa. E é claro que toda família tem seus problemas e tem seus desafios e tem seus emaranhamentos. Mas quando existe aliança entre os meios da família, entre os membros, isto pode ser superado. Um ajudando o outro, parando de criticar um ao outro, parando de discutir. Né? De tal maneira, eu sinto que, por exemplo, o pai, a mãe, eles têm que evoluir no sentido dessas novas tecnologias que nós temos, que nós optamos quando nós estamos firmados nas virtudes.
E então, por exemplo, o pai ver a mãe mesmo como uma mulher pela qual ele dá vida, e a mãe ver o pai como um cara que vai melhorar, que vai se transformar e que vai ter vitória. Ele acredita na vitória. Então, não importa qual é que é a situação. A questão é que, seja qual for a situação, a vontade é evoluir, se superar e conseguir viver na família a aliança sagitariana, a aliança da fé, a aliança do otimismo, a aliança da torcida clara, daquele que é meu familiar, ele vai vencer. Agora, uma coisa para a avó e para a mãe e para o pai tomarem atenção é que observa que ela tem na casa 7 Saturno e na casa 8 Plutão. Isto que significa? O Saturno em Capricórnio e Plutão em Capricórnio, de que este setor de casamento, sexo e tal, é um setor super delicado para ela. O ideal é que ela se encaminhe ao estilo careta, não? E que antes de pensar em namorar, pensar em desenvolver-se profissionalmente, ganhar o dinheiro dela, se autoconhecer e ficar independente. A mulher que tem Saturno na cúspide da 8 e Plutão tem que saber que tem que ser independente. Ela não pode se casar antes de estar eh, encontrada consigo mesmo e tal. Por quê? Porque onde você tem Saturno é onde você tem a entrada do karma do outro. Então aí pode aparecer um cara maravilhoso que depois de que casa, 2 meses, 3 meses depois, se mostra que é um doido, que tem não sei que coisa. Então, o outro dia eu fiz um mapa a uma menina de 16 anos, maluco? Você imagina, você me escuta e me falou, eu estou louca por namorar. Ele falou, minha filha, eu te recomendo que você namore depois dos 28 anos. Ela tinha 16, ele falou, assim como? Ele é o meu, Saturno e Plutão na casa 7, casa 8, minha filha, você tem que respeitar muito o casamento. E tem que saber que pode engravidar logo, tem que saber que as pessoas às vezes estão apaixonadas um dia e ao outro dia se estão odiando, e que relacionamento e sexo é um setor muito delicado. Eu espero que quando você seja jovem, já isto seja um conhecimento da psicologia, da ética geral, e você tenha um respeito a estabelecer relacionamentos íntimos entre as pessoas. Neste momento que você nasceu, existe uma irresponsabilidade muito grande em relação a como lidar com a sexualidade e os jovens. No teu caso, na minha conselho que estou dando aqui a tua avó, a teus pais, é, protegerem vocês e, e educarem você nessa ideia de ver o relacionamento dentro de uma perspectiva de compromisso, responsabilidade, sabendo que relacionamento não é assim como pinta a paixão, essa coisa tão bonita, é provação. Na verdade, quando duas pessoas casam, estão entrando em um trabalho espiritual de colaboração mútua para um constante melhoramento. E logo que casa já vem os problemas. Então, você que tem Saturno e Plutão neste setor tem que escolher muito bem o teu parceiro. Tem que ser uma pessoa que você respeite, que você conhece. Quanto mais tempo você conheça, melhor, que você conheça a família da pessoa. É dizer, você é o que no tempo atual se chama
o estilo conservador em relação à família. Bom, é importante você saber que esta condição também tem a ver com sociedades. Por exemplo, você tem uma empresa e faz um sócio, e, e que, portanto, um sócio que no começo estava tudo bem, depois te pode trazer Plutão, demonstrar a loucura dele e tal. E desta forma, eu acho que você deve, sim, no caso de você fazer parceria e sociedade, sempre fazer de uma maneira que judicialmente você tenha uma independência. Se outra pessoa acontece alguma coisa com ele, não te vai afetar a ti. Tem que deixar sempre clara esta formalização. E a qualidade fundamental daquelas pessoas que são parceiros teus são pessoas de mais idade que você, pessoas que tenham sabedoria. Porque, por exemplo, se você casa com uma pessoa que seja mestra e fale a verdade, ou te associa, vai dar tudo certo. Não? Porque Saturno tem que respeitar a qualidade e característica de Saturno. Então, quando você seja adolescente, tem que estudar isso, para saber o que você vai atrair. Porque, por exemplo, na casa, o setor da vida, o planeta que está lá vai determinar as pessoas e as situações que você vai viver nela. Então, nós estamos vendo no teu cotidiano, você tem Mercúrio, Vênus, Júpiter, a Lua, o Sol. Então, você está muito bem com você. Aí na casa 7, no final, Saturnão. Vixe, então para você deixar de entrar alguém aqui nesse paraíso que você mora aqui, você tem que ter muita responsabilidade. Não? E também são pessoas e situações do estilo capricorniano, porque Saturno é regente de Capricórnio e de Aquário. Capricornianos, aquarianos e escorpioninos. Tá? Então, isto também, por exemplo, pode estar estabelecendo um tipo de profissão que é você ser uma médica, uma psicóloga, ou uma médica mesmo, por exemplo, especialista em idade do tempo, no envelhecimento, não? Então aí você conduziria estas energias de maneira adequada. Aí Saturno passa a ser teu cliente. Então este é um setor que tem que ser bem estudado, tá bom, vovô? Estudar bem isso aqui. Aí, nós agora vamos ver o planeta Marte, que tem que ver com a ação. Não? E o planeta Marte, ele está em trígono. Observa que ele está em Aquário, o Sol está em Libra, ele está em trígono com o Sol e com o ascendente. Então, isso significa que, meu, que é uma pessoa que tem direito para agir e que tem uma coerência em suas atitudes. E observa que ela vem de muitas vidas passadas vivendo o plano social, e nesta vida ela vem a brilhar e ela tem uma coerência. Então, tu sabe quem é que é essa pessoa que tem esse bate sol ascendente? É a pessoa que faz gol. Sabe, no pênalti, que tem que ter uma pessoa que tem que ter equilíbrio, centramento para fazer o gol. Essa é a Malu. A Malu faz gol. Não? E é um mate em aquário. Então, significa isso que ela gosta de pessoas, ela gosta de, de estar na rua, ela gosta de viajar. Não? Então, é importante ela ter uma, na educação dela, ela ter uma educação em história, na história do mundo, a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, não? Que ela é norte-americana, a história de suas origens, a história da filosofia,
Ela é uma pessoa que precisa de cultura, isso é importante. E pode ter uma tendência a gostar de viajar, por questões de trabalho, de estudos e por aí vai. Aí, e observa também que é ar também, não? O Marte dela tem ar, ela tem os três ares, ela tem Gêmeos, Marte e o Sol. Em termos, por exemplo, musicais, o instrumento dela é um instrumento de vento. Então, olha a ver se ela agora, desde pequena, não aprende a tocar flauta, se ela não gostaria de tocar trompete, um sax, uma trompetica. Então, busca, compra para ela um, um instrumento de vento. E saber que o ar e a respiração a maneira dela melhor se centrar e se recuperar. Então, diante de uma situação qualquer difícil que ela possa viver, ela tem que saber que o elemento que protege ela, o elemento que dá força para ela é o ar. Aí ela tem que ser uma mestra da respiração. Então, diante de uma situação que ela possa se sentir contrariada ou ameaçada, é bom ela respirar. No meio do céu, que é acima da cabeça dela quando ela nasceu, tem um signo de aquário, e Marte na casa 9, não? Fortalecendo esse aquário. Tem o planeta Netuno, que é o regente de peixes, em peixes, a 14 graus. E tem o planeta Urano indo, observa a casa 12, começa a 1 grau, da 12 para 11, não? Isto que é o que está significando, não? Então, que o meio do céu, ela tem um interesse no público, na participação social, nas dinâmicas sociais, regidas através de Netuno, então tendo em conta a sensibilidade, isto pode dar, por exemplo, um lado artístico dela. Então aqui tinha a médica, não? Aqui tinha a comunicadora em Gêmeos, Sol, aqui tinha a música que toca sax, com Netuno em Peixes, porque é muito interessante isso, ela saber que ela tem uma via para expressar as emoções dela. Isso é muito importante. Por isso, esse instrumento de vento pode ser. Presta, depois me dá um retorno, não? Se tem a ver mesmo. Coloca trompetistas muito bons, coisas de ventos, músicas bonitas, de qualidade, para ela já, desde pequenininha, ter o conhecimento deste instrumento. Presta atenção se ela não fica atenta a isso. Urano, na cúspide da 12, com oposição a Mercúrio, Sol, Júpiter, ela é uma aquariana, é decir, é uma pessoa da nova era, mas ela é resistente à mudança. O Urano está na casa 12, mudança de maneira sutil. E eu gosto de aprofundar, não? Mercúrio, Escorpião, Vênus e Lua. Então eu não gosto de estar mudando muito. Então prestar atenção nisso, de que ela está aberta para as transformações, mas dentro de um aprofundamento onde ela está. Ela é uma pessoa que gosta de chegar e estabelecer vínculos afetivos. Aí eu queria sobressair esta, estes aspectos entre a Vênus e Marte, que é a Vênus em Escorpião, este lado de Escorpião e o lado aquariano. Então, como o lado aquariano, que está reforçado pelo ascendente e o Sol, que é esse triângulo azul, aqui pode, por vezes, querer que ela muda. Fala, não, vamos lá, Malu, vamos mudar para Paris.
E então ela vai sentir um conflito que deve ser administrado com inteligência e carinho. Então ela saber que ela vai para Paris, mas vai querer continuar falando pelo WhatsApp, estabelecer relações. Então é uma questão importante. Ela sabe que ela tem dois elementos, que é tanto o Marte como às vezes o destino. E coisa que ela vai ter que mudar mais por uma questão maior, de força maior, que não tem a ver com ela. Por exemplo, sair dos Estados Unidos por uma questão de guerra, vai saber, não? E ela sabe que essas mudanças podem ser difíceis para ela, no sentido de que ela gostaria de levar todo mundo com ela, não? Que ela estiver. Então ela tem que. Eu acho que a Malu é uma pessoa que tem que ter dinheiro, não? Então já desde pequenininha está ligada nessa questão do empreendedorismo, esquecer isso de pensar que o homem vai resolver a vida dela e que ela tem que se produzir por si mesma, até para ter dinheiro para dar para a mãe, para o pai, para a avó, para toda a família e proteger a todo mundo que ela queira proteger. Ela tem luz e cacife para isso. E por isso os pais e avós devem dar o máximo para que ela possa se educar e ter toda essa instrução que é necessária, todos esses treinamentos, porque não é só a educação na escola, mas como esse só na casa 5, essa coisa de ela desenvolver a sua expressão e tal. Agora, coloquei aqui o mapa da avó dela por fora. Então, observa que aqui dentro é uma pita dela, observa o Sol de casa 5, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Lua, Saturno e Plutão de casa 7, casa 8, Marte, casa 9, Netuno, Urano. E aqui fora está o mapa da vovó dela. A primeira coisa interessante é a proximidade dos nodos lunares e do planeta Marte da vovó em relação ao nodo norte dela. Então, ela é uma pessoa que tem energia, avó, não só do mapa astral, sino do desenho humano que vamos ver depois, para complementar ela. Isso aqui é muito positivo. Não? Além disso, observa que a avó, que é uma pisciana, tem Netuno acima desse conjunto Mercúrio, Vênus, Lua, Júpiter dela. Então, quer dizer que ela tem sensibilidade para entender essa necessidade de profundidade e de conhecimento das pessoas. A avó tem Vênus em conjunção exata com o Plutão dela. Quer dizer que a avó traz harmonia, traz beleza, preocupações dela, aos medos dela, traz equilíbrio. Isso aqui já é como que a vovó, ai, que bom! A vovó é vista como um anjo, não? Que traz harmonia para ela. E onde ela tem Marte, a vovó tem Mercúrio, Lua, tem Saturno, não? Quer dizer, tem muita energia, e a vovó também tem o Sol, e tem Júpiter acima do Netuno dela, assim que ela observa, está assim, aqui são as casas sociais. Então a vovó é aquela que dá energia e ajuda ela a se projetar socialmente. Muito legal. E se você vai ver todo o benefício também que a neta traz para a vovó, é, você vai ficar maravilhado, porque ela é aquela que traz para a vovó o cotidiano, o roteiro, que organiza a vida da vovó. A vovó vai organizar a vida dela em função dela. Daqui a pouco ela vai virar uma assistente da Malu, se não está. E a mãe tem que entender isso.
não, porque às vezes você fala, meu, tem uma relação mesmo entre o filho e o, e o pai, ou a mãe, que às vezes é até mais forte mesmo que a relação com a mãe. Então é uma coisa que tem que ver todas juntas, porque para ela, o importante é a família, é a mãe, é a avó e todas as mulheres da família. E a família, e a harmonia na família. E aí a figura da mãe está abençoada exatamente pela força, pela fé, pelo destino da vida. Então tem tudo a ver elas duas estarem juntas. Aí, observa o desenho humano dela. Ela é o tipo projetor. Ela, em princípio, não tem uma energia vital que a faça realizar aquelas coisas que ela visualiza. O tipo projetor é um tipo que chegou recentemente à Terra e ele está aqui para organizar os trabalhos dos outros. Tá? Então, por exemplo, já é a menina, o tipo projetor, quando é criança, é o mais incompreendido que existe. Porque, por exemplo, ela chega no quartinho dela e já visualiza a ordem e esto, mas ela tem uma dificuldade em realizar, porque ela é aquela que visualiza. Já a avó dela é o quê? Olha, a avó Chile é geradora manifestante. Então, a avó, observa que aqui o centro sacral, que é o vermelho, ela aqui tem branco, ela tem vermelho, a avó. Então, a avó realiza aquilo que ela precisa. E tu, às vezes, parece ser uma coisa de frescura da criança, por exemplo, que ela gosta que a avó arrume as roupinhas dela, arrume não sei o quê. E eu tenho certeza que a avó vai fazer isso com o maior prazer. Né? Porque as crianças projetoras, elas são vistas pelos pais, às vezes, como se fosse fresca, porque é aquela criança que gosta de dar ideias. Ele é cheio das ideias. Ao ponto que o projetor, na estratégia dele, é esperar pelo convite, porque ela é uma pessoa que mexe tanto com os outros, que se ela vai para um local que não foi convidada, pode ser que ela depois seja rejeitada. Então, o projetor tem que saber esperar, ficar na dele. Ele tem, e por isso, quizás, é que ele não tem esse acesso à realização das coisas. Porque se ele tivesse, ele ia mexer demais. Não? Então, a nossa Malu, ela é uma projetora, ela é uma organizadora, e ela precisa de pessoas na equipa dele que realizem o que ela pensa e o que ela quer. Então, ela é o tipo empreendedora. Então, ela vai ter várias empresas e tem um monte de gente que é o contador, que é aquele que realiza as coisas e tal. Então, por exemplo, aí agora, no plano da medicina, se ela fosse médica, ela não seria aquela pessoa que fica atendendo pessoas, ela seria uma pessoa que cria políticas públicas sobre tratamento, metodologia, que é uma tipo espécie de inspectora, uma inspectora seria a palavra, não? E esta duplinha com a avó vai ser fundamental, não? Então a Malu tem que saber que ela sempre tem que ter gerador manifestante por perto, porque o gerador manifestante ele tem energia, né? E ele manifesta. Né? E o tipo projetor da Malu observa que ela tem conexão com o esplênico, então o esplênico, que é a parte intuitiva dela, é ligada ao coração espiritual.
e o coração espiritual é ligado à manifestação. Então, ela é um espírito que canaliza a luz divina, que canaliza a luz do coração dela. Ela é pura no coração dela. O lado do ego e o lado emocional dela está indefinido. Que significa isso? Que ela é uma sensitiva total no plano emocional. E por isso ela não deve se misturar. Porque ela, quando chega alguém, já entra, ela começa a processar as emoções e o ego da pessoa. Este é outro fator muito importante que fala que ela não deve namorar ou se casar com pouca idade. Porque ela não tem discernimento emocional. Se a pessoa ama ela, ela vai amar 500 vezes. Se a pessoa odeia ela vai odiar 500 vezes. Então, a estratégia única que a Malu tem, por exemplo, em relação à mãe, o pai, a avó, é adorar ela. Se você fica criticando ela, jogando energia negativa a ela, ela vai te rejeitar. Ela não tem suportação emocional. A Chile é igual. Aqui é onde que você vê, às vezes, você vê a mãe, o pai, vê as pessoas, às vezes, são unidas e têm um entendimento. Então, a Chile também é uma sensitiva emocional. Então, ela sabe já como ela se protegeu, porque ela tem já idade. Então, ela pode indicar isso para ela. Tem que ter muito cuidado com as suas emoções. Então, aí você fala, e ela se vai guiar por quê? Por que lo que ela se guia? Ela se vai guiar pelo esplênico. Tá? Aqui na Chile está errado aqui não é o esplênico. A Chile se guia pelo corpo dela, pela víscera dela. O esplênico da Chile está vazio. Então, a Malu é projetora ligada do esplênico, da sua intuição, para a sua verdade e de sua verdade para a expressão. Então, ela fala aquilo, ela vai ser uma virtuosa. Então, ela não tem raiz, então ela sente uma insegurança material. A Chile também não tem raiz. Aqui, com certeza, o pai ou a mãe devem ter raiz. Então, ela precisa, isso que eu falei, de que ela já temprano foque o seu empreendedorismo, que ela consiga ganhar a grana dela e que ela consiga ter a grana suficiente para ela se sentir segura e para ela poder ter confiança na vida e poder fazer todas as coisas que tem que fazer. Então, esta condição de projetora, ela vai, de certa forma, condicionar esta parte de que ela tem um mapa astral de brilhar e de se expor. Por quê? Porque ela, como é uma pessoa que interfere muito, se ela não fizer direito esta exposição dela, ela pode ser rejeitada por inadequada. Não? Então, ela tem que aprender a saber esse brilho todo dela, o colocar da maneira adequada para não ser excessiva e rejeitada. Bom, é sempre uma alegria infinita fazer a interpretação do mapa natal, que sem lugar a dúvidas é um, um caminho que só está começando. Porque o mapa astral, ele é a tua mandala pessoal. Desta forma, ele precisa ser estudado
e ser aprofundado constantemente. Então, espero de que estas orientações, depois você faça uma anotação de todas estas coisas que foram faladas e qualquer dúvida você me pergunta. Mas eu tenho certeza que você, com a tua sensibilidade, com esta iniciação, e que nós vamos estar juntos, continuando os estudos, nós vamos conseguir colaborar para que esta relação tua com ela, que é uma relação abençoada, te possa facilitar e te orientar para que você também dê o teu melhor, não só guiado pelo teu coração, mas também pelo conhecimento do que os planetas e as estrelas têm a nos revelar. Alegria no coração. Foi um grande prazer. Obrigado.